Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do blog Raciocínio Clínico. Eu sou o Dr. Leandro. E eu sou o Dr. Fabrício. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os 3 pilares do diagnóstico correto. E também os 3 pilares ou o tripé, porque vocês vão ver que são 3 elementos que, se faltar um deles, cai o seu raciocínio clínico. Então vamos lá, Leandro, quais são os 3 pilares? Então você já deve ter pensado em algum momento da vida quais são os componentes essenciais, os requisitos mínimos para você conseguir fazer um diagnóstico de maneira correta. E a gente chegou à conclusão que são 3 os pilares do diagnóstico correto, que são basicamente o conhecimento de doenças, a coleta de dados bem feita e o processo de raciocínio clínico dentro da cabeça do médico. Eu acho que não dá para dizer, como a gente já falou, que qual que é mais importante. Então, o conhecimento é o primeiro, é aquilo que você vai adquirindo já antes da faculdade. Durante a faculdade, obviamente, a maior parte vai ser de conhecimento sobre as doenças, que tem maneiras estruturadas de você guardar isso. Você vai acompanhar em outros posts, em outros vídeos da gente. Mas o conhecimento médico é importante, porque se você tiver uma coleta de dados, souber tudo do paciente, examinar certinho todos os exames, você pensar da maneira correta, mas você não conhecer a doença, você não vai fazer o diagnóstico. Então, sem conhecer, a gente não diagnostica. Ninguém diagnostica aquilo que não conhece. E talvez essa seja uma grande causa de erro, às vezes, diagnóstico. Não nos especialistas, mas de maneira, aquele que atende uma coisa mais geral, pode errar por não estar conhecendo a doença, que é muito mais comum do que atender uma doença rara. Então, a primeira pilar aí é o conhecimento da doença. Então, estude bastante, veja bastante caso, que vai te dar bastante conhecimento. O segundo pilar do diagnóstico é a coleta de dados. É um assunto que eu gosto de falar porque eu sou professor de semiologia e obviamente é uma matéria bastante importante, é uma habilidade essencial para você desenvolver durante a sua graduação de medicina e ir melhorando essa habilidade durante toda a vida profissional médica, né? Que é você conseguir conversar com o paciente, estabelecer uma boa relação médico-paciente de confiança, de honestidade, conseguir construir uma boa história clínica junto com o paciente, depois fazer um bom exame físico, focado, com manobras que realmente trazem informação de relevância clínica, sintetizar todos esses dados, juntar com os principais dados de exames complementares que eventualmente ajudam no diagnóstico e tentar, baseado em toda essa coleta de dados organizada, estruturada, conseguir representar exatamente qual é o problema do paciente. E a partir daí, então, desencadear um processo de raciocínio que vai levar até o diagnóstico correto. Ou seja, juntando, né, a história do paciente com a doença que está armazenada na memória do médico. O que faz, né, a ponte entre esses dois extremos é o processo de raciocínio clínico que ocorre dentro da cabeça do médico. Muito bom. Agora, tem uma coisa muito legal que eu aprendi com relação com essa coleta de dados. Na verdade, 2 coisas. E eu acho que você vai concordar comigo. A primeira delas é o que você falou, de construir uma boa história. Então eu vou dar uma dica para vocês, na verdade é um segredo, o que você deve fazer para conseguir construir uma boa história. Então presta bem atenção. Não interrompa o paciente. Começou a falar, não corta com 7 segundos. Deixa, pelo amor de Deus, os pacientes falarem que eles querem contar o diagnóstico para vocês. Ouça com atenção. É talvez a primeira coisa mais simples que você tem que fazer, que é simplesmente ouvir com atenção. Isso vai abrir as portas para sair um monte de dados depois. E outra coisa que eu fui aprender depois de um tempo com relação ao diagnóstico diferencial é um negócio que você também gosta, Leandro, que é o Likelihood Ratio. Você já ouviu falar de Likelihood Ratio? Não tem tradução muito legal para o português, vai ficar assim mesmo, Likelihood Ratio. E o Leandro vai contar um pouquinho que a gente gosta muito desse assunto. O Likelihood Ratio é uma maneira de você avaliar qual que é a força de um determinado teste, de um determinado sintoma, de um determinado sinal para ajudar no diagnóstico de alguma doença. Então, o Likelihood Ratio, na verdade, é a característica mais importante de qualquer teste diagnóstico, é que tem mais potência, por assim dizer, para dizer se aquele teste realmente te ajuda a confirmar ou afastar uma determinada hipótese diagnóstica. E é uma coisa tão essencial que ninguém conhece. Pois é. É muito interessante. Todo mundo conhece sensibilidade, especificidade, valor preditivo e tal, mas o Likelihood Ratio, que é a característica mais importante de qualquer teste, não sabe. E é interessante, né? Porque a gente sabe, os alunos vão aprendendo, que tem exames complementares, exames de sangue laboratoriais, que eles ajudam mais o diagnóstico, tem mais sensibilidade e especificidade.
Mas o mesmo acontece também no exame físico, né? Então tem manobras de exame físico que às vezes a gente aprendeu e quando você vai ver o likelihood ratio, a capacidade dele te ajudar, não é tanto assim. Então tem material feito para isso, tem livros, tem artigos sobre isso, depois a gente deixa aqui uns links para você poder procurar e se informar, mas é importante saber disso. E por fim, tem a última perninha do tripé, o último pilar, que é o processo do raciocínio, é o pensamento do médico. É nesse pensamento do médico, para falar a verdade, que a gente começou a nossa busca aqui do raciocínio clínico, foi, Leandro? Foi só contando uma historinha aqui, rapidinho, parênteses. Faz 10 ou mais anos que a gente encontrou um livro. O livro chamava assim, Como os Médicos Pensam. A hora que a gente viu esse negócio, falou assim, é esse que eu quero. E nós lemos junto, quase que sem saber, depois fomos se encontrar tendo esse livro. E existe realmente, você consegue determinar, tem um monte de estudo a respeito disso, como é que os médicos pensam. Então, em algum outro lugar a gente já falou, tem escrito também o sistema 1, sistema 2, né? Então a gente tem um sistema analítico, que pensa, faz análise, comparações, tem um sistema bastante intuitivo, que é aquele que você reconhece na cara o que é. Então, esses são modos de pensar, né? Então, um exemplo de sistema intuitivo, se eu perguntar para vocês o que é cefaleia, rigidez de nuca e vômitos, né? Meningite. É isso, meningite. Como que você pensou nisso? Não pensei. A resposta é não pensei. Veio na minha cabeça porque eu já sabia exatamente. Então, esses são modos de pensar. Existem outras estratégias também, né? Tem um outro vídeo que a gente já fez, você pode assistir também sobre scripts. Sim. O que mais sobre raciocínio tem aí, né, interessante, que a gente pode compartilhar com eles? Pelo menos uma pontinha hoje. Legal a dica do livro do Como os Médicos Pensam. É um livro que foi escrito pelo Dr. Jerome Groopman. Bom, o Dr. Groopman escreveu esse livro lá pelos anos 2008, 2009, não sei se foi exatamente aí, mas foi quando a gente leu esse livro e abriu a nossa cabeça, assim, literalmente, né? Tipo, literalmente não, né? Ele não é neurocirurgião, não foi, mas quase literalmente. Ele abriu nossa cabeça quase literalmente para o fato, né, de que existem vários estudos mostrando como os médicos pensam, quais são os processos que o médico desenvolve durante o raciocínio para chegar a um diagnóstico, como essas etapas ocorrem, quais são as possíveis falhas em cada um desses pontos, né, do processo de raciocínio diagnóstico, que é um assunto extremamente apaixonante. A hora que você começa a ler sobre isso, se inteirar sobre esse processo, você fica viciado, querendo aprender mais. E pelo menos foi o que aconteceu com a gente espera que isso aconteça com vocês também, porque é um assunto fundamental para entender como que a gente faz diagnósticos, quais são nossos possíveis pontos fracos, onde a gente pode ter pontos cegos, né, que podem levar a gente a cometer erros de uma maneira sistemática, até se você não tomar muito cuidado. E como isso é importante, né, para garantir a segurança diagnóstica e diminuir o risco de erros diagnósticos. A gente aprende como que pensa certo, né? E a gente aprende como que pensa errado também. Sim. A gente vai descobrindo onde estão as falhas, os erros do nosso pensamento, né? Tanto erros que a gente pode mitigar através de treino, de estudo, quanto às vezes erros que estão bastante ocultos, né? A gente pode até chamar aqui e falar rapidinho, isso é outra coisa que se estuda também no raciocínio clínico, que são os vieses, né? Que são maneiras, de certo modo, inconscientes como a gente responde a determinados estilos, a determinados problemas, e que faz, na maior parte das vezes, a gente seguir um caminho bom, mas muitas vezes a gente acaba errando. Então é importante também conhecer por que a gente erra e as etapas, né? Outra coisa importante também no raciocínio clínico é que você pode determinar etapas individuais que, se você seguir de maneira sistemática e recorrente, você melhora a sua segurança, melhora a sua capacidade e a sua habilidade, o seu aprendizado também. Então, eu acho para mim que, não sei você, mas tendo estudado e procurando levar à prática o raciocínio clínico, eu acho que eu melhorei muitas coisas da minha habilidade como médico. O que você acha? Provavelmente sim, né? A gente espera que sim, pelo menos, né? Se eu não tiver enviesado. Se não for um viés. Mas o raciocínio clínico, né, conhecer e estudar os processos de raciocínio clínico realmente ajuda você a melhorar na profissão, a fazer diagnósticos mais corretos, né, errar menos. Nunca um médico vai errar zero, né? A gente nunca vai conseguir reduzir a taxa de erros diagnósticos para zero, porque existem erros que são simplesmente erros sem culpa, né, erros inevitáveis, mas qualquer ganho que a gente tenha na redução de erros diagnósticos acaba sendo benéfica para a sociedade, para os pacientes, né, para a nossa profissão. Então a gente tem que fazer um esforço para tentar garantir que isso ocorra da melhor maneira possível. E é muito interessante, porque o Fabrício está falando que o raciocínio clínico pode ser estudado,
de fato, assim como uma boa semiologia, fazer um bom raciocínio clínico também é uma habilidade que ela pode ser praticada, pode ser aprendida e pode ser ensinada. Sim. Né? Assim como fazer um bom exame físico, colher uma boa história clínica. Só que, interessantemente, apesar da importância imensa desse tema para a educação médica, para a segurança do paciente, né, aprender e fazer um bom raciocínio diagnóstico, é muito interessante ver que pouquíssimas escolas médicas no Brasil e inclusive no exterior abordam esse tema do processo de raciocínio diagnóstico de uma maneira sistemática no seu currículo. Poucas escolas têm disciplinas, atividades voltadas especificamente para discutir quais são os processos, quais são as etapas do raciocínio, quais são os vieses, as fontes de erro. Muitas vezes o pessoal, que é normal nas escolas, você vai discutir casos clínicos, reuniões anatomoclínicas, mas elas acabam se discutindo mais a doença, o que foi feito na investigação, do que o próprio processo mental de raciocínio clínico que levou às decisões e às etapas, né? Então é interessante que, falando com os professores, com os médicos, todos falam, é importante, né? Tem até pesquisa americana mostrando isso, é importante, acho que é importante. É ensinado? Não é. Acha que deveria ser? Acho. Nós também achamos. A gente, felizmente, conseguiu juntar um corpo bastante denso de informações, e por isso que a gente está aí compartilhando com vocês, que a gente quer realmente que vocês aprendam. E aumente sempre o interesse pela medicina, porque a medicina é desafiadora, né, Leandro? Então, acho que os desafios atuais da medicina requerem ainda mais essa capacidade de raciocínio do médico, e é um desafio muito legal, até divertido de levar adiante, para poder realmente melhorar a nossa prática. Inclusive foi por isso que a gente começou o nosso blog, foi porque a gente viu essa lacuna, né? Porque toda escola de medicina ensina você a conhecer doenças, isso é 90% do curso de medicina, é conhecer doenças. Ensina a semiologia, né? Então tem uma matéria de propedêutica, onde aprende história clínica, aprende exame físico, mas pouquíssimas ensinam o terceiro pilar do diagnóstico, né? Que é o raciocínio, a ponte, né? Entre esses dois extremos. Você tem um paciente com uma determinada apresentação, que se avalia através da semiologia, você tem um modelo de doença, o script de doença guardado na sua memória, que você construiu ao longo de muito estudo, muita experiência clínica, que é a parte do conhecimento médico, mas a ponte que liga, né, um extremo ao outro, que é o processo de raciocínio clínico, isso é ensinado em poucas escolas. E infelizmente, né, como o Fabrício falou, é um tripé. Se você tiver um tripé em que uma das pernas é mais curta, ou está quebrado, ou não funciona direito, não sai, o negócio não para em pé, né? Então é muito importante desenvolver não só a coleta de dados e o conhecimento médico, como também esse terceiro pilar, que é o raciocínio clínico. Então é isso que a gente está tentando fazer através do nosso blog, dos nossos cursos, das nossas atividades, né? Tentando ajudar os médicos brasileiros, os estudantes de medicina brasileiros, a se interessarem um pouco mais pelo tema do processo de raciocínio diagnóstico, estudarem, aprenderem, né, e aperfeiçoarem essa habilidade, que é extremamente importante para a redução de erro diagnóstico. E é muito legal também. E é muito divertido. Quando você, principalmente, encontra algum colega que gosta de discutir esse processo com você, a gente fica às vezes brigando, aqui foi tal viés, não, foi aquele outro. Sim. Então pode ser bem interessante também para você se aperfeiçoar aí na sua capacidade diagnóstica e na sua excelência, né, enquanto profissional da área médica. Muito bom, é isso aí, pessoal. Por hoje é isso que tínhamos para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de se inscrever nos nossos canais, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações. E muito obrigado, fique conosco. Até mais. Valeu, obrigado, até a próxima.